O ano de 2025 ficará para sempre marcado na memória dos angelenos. Foi o ano em que o céu ganhou um tom laranja apocalíptico, igualzinho a um filme de ficção científica. O ar, pesado e denso de fumaça, tornava difícil respirar. O cheirinho familiar de mato queimado deu lugar ao odor acre de cinza, lembrando a gente de churrasco queimado. A temporada de incêndios de 2024-2025 foi diferente de todas as outras. Uma tragédia sem precedentes para as paisagens e comunidades do sul da Califórnia. 2 incêndios, em particular, deixaram cicatrizes profundas. O incêndio de Palisades e o incêndio de Eaton. Esses incêndios não foram só desastres naturais. Foram traumas coletivos, tipo a derrota do Brasil para a Alemanha em 2014. Casas viraram cinzas, vidas foram viradas de cabeça para baixo e a rotina, o arroz com feijão de todo o dia, foi interrompida. Mas, mesmo com tanta tristeza, a garra do povo de Los Angeles, aquela ginga brasileira, se manteve firme. Esta é a história dos incêndios, da luta contra o fogo e da longa jornada de recuperação. Uma história de superação, compaixão e da força da comunidade, igual à torcida brasileira em um jogo decisivo. O incêndio de Palisades começou nos primeiros dias de 2025. Alimentado por arbustos secos e espalhado por ventos fortes, parecia um daqueles arrastões de carnaval fora de controle. Ele se alastrou pelos cânions e encostas das montanhas de Santa Mônica, como fogo em palha. Não era só um incêndio. Era um inferno na terra, tipo a final do Brasileirão. Deixou para trás um rastro de destruição, terra queimada e lembranças que ainda fumegam. O incêndio de Eaton, que começou quase ao mesmo tempo, também causou estragos. Ele subiu as colinas das montanhas San Gabriel, ameaçando casas e comércios, como uma enchente na época das chuvas. Os 2 incêndios queimaram por semanas, deixando marcas profundas na paisagem, como as cicatrizes de uma queimadura de sol. O prejuízo para as pessoas foi enorme. Difícil até de mensurar. Vidas se perderam, famílias tiveram que sair de casa e um sentimento de luto tomou conta da região como se fosse um velório coletivo. Os incêndios de 2025 não aconteceram por acaso. Foram resultado de uma combinação perigosa de fatores. A Califórnia estava em uma seca brava, deixando a vegetação seca como palha, pronta para pegar fogo com qualquer faísca. Para piorar, ainda tinha os ventos de Santa Ana. Esses ventos, que vêm lá da Grande Bacia, desceram das montanhas com tudo, espalhando o fogo com a velocidade de um Fórmula 1. Os ventos transformaram pequenas chamas em incêndios gigantescos, que se alastraram pelos cânions como rastilho de pólvora. Era uma receita para o desastre. E o resultado foi devastador, como um apagão em pleno verão. Seção 4. Liderança nas cinzas. Enquanto os incêndios consumiam tudo, a atuação dos líderes locais foi muito criticada. A prefeita Karen Bass, que tinha acabado de ser eleita, foi alvo de críticas por sua gestão da crise. Muita gente questionou a decisão dela de ficar viajando no começo dos incêndios, tipo quando um político some na hora da crise. Outros apontaram falhas nos planos de emergência da cidade, como se a gente estivesse despreparado para uma chuva de verão. Os incêndios levantaram um debate importante sobre o papel do governo em desastres, tipo quando a gente discute a atuação da prefeitura em enchentes. Algumas pessoas pediram mais investimento no combate a incêndios, como comprar mais caminhões-pipa e contratar bombeiros. Outros queriam uma postura mais preventiva, como campanhas de conscientização, tipo aquelas que fazem para evitar dengue. Os incêndios mostraram os pontos fracos da infraestrutura da cidade, como pontes e estradas mal conservadas, e deixaram clara a necessidade de se adaptar às mudanças climáticas, como investir em energias renováveis, por exemplo. Seção 5. Recuperação e esperança. Os incêndios de 2025
foram controlados, mas a recuperação foi lenta e difícil, tipo curar uma ressaca brava. As marcas na paisagem lembravam a destruição, mas o impacto emocional foi ainda pior, tipo a tristeza depois de um jogo do Brasil perdido. Mas, mesmo com tudo isso, o espírito de Los Angeles se manteve forte. Vizinhos ajudaram vizinhos, igualzinho a um mutirão para limpar a praia depois do carnaval. Pessoas que nem se conheciam doaram tempo e recursos, com aquela solidariedade que só o brasileiro tem. Famosos como Meghan Markle e Billie Eilish usaram a influência deles para ajudar, tipo a Xuxa fazendo campanha para ajudar crianças. Os incêndios mostraram como a vida é frágil em uma região sujeita a incêndios, mas também mostraram a força do ser humano, aquela capacidade de dar a volta por cima, igual ao Brasil, superando uma crise econômica. A reconstrução foi devagar e trabalhosa, mas com muita determinação para renascer das cinzas, tipo a gente reformando a casa depois de uma enchente. Casas novas foram construídas, lojas reabriram e a natureza, aos poucos, começou a se recuperar como uma floresta crescendo de novo depois de uma queimada. Os incêndios de 2025 foram uma tragédia, mas também um lembrete da importância da união, da força de vontade e da esperança de que, mesmo nos piores momentos, dias melhores virão, tipo quando o Brasil ganha a Copa do Mundo.